O jogo sorteado para o nosso grupo é o Cariba, que é um jogo que se baseia na África e 8 animais diferentes eles estão disputando uma fonte de água. E para isso, cada jogador recebe 5 cartas e tem que ir descartando essas cartas na mesa, conforme o número. E cada animal elimina o outro conforme o seu número. O 8 elimina o 7, o 7 elimina o 6. Porém, o 1, que é o rato, elimina o 8, que é o elefante. Tem essa exceção. E para vencer o jogo, o vencedor é o jogador que termina na sua mão com o maior número de cartas. Como foi dito anteriormente, o jogo começa com 5 cartas na mão e quem acumular mais cartas até o final do jogo ganha. Enfim, no centro do jogo vai ter uma espécie de rio, que vai ter o número de 1 a 8 que vai corresponder a cada animal, certo? Bom, de acordo com as cartas que tu tem no teu baralho, tu vai tacando em seus devidos lugares os animais. E o primeiro lugar que completar 3 animais vai poder comer os animais do nível inferior. No caso, se tu completar 3 do nível 7, tu vai poder comer a quantidade que tiver no nível 6. E se, por exemplo, o nível 6 estiver vago, tu vai poder comer o nível inferior e assim vai indo. A única exceção do jogo é o que o Canudombo, o número 1, pode comer o número 8, que seria o elefante. Comer entre aspas, né? Enfim. Tá, e como acaba o jogo? Bom, quando o baralho acabar as cartas, vocês vão jogando até o baralho que tiver na tua mão acabar. E o primeiro que o baralho acabar, acaba o jogo por ali mesmo. Daí vocês vão começar a contar o número de cartas que vocês acumularam e quem tiver mais ganha. Então, complementando a fala do João Pedro e da Andrea nesse vídeo, que eles explicaram um pouco sobre como são as regras do nosso jogo, a gente também queria comentar sobre uma variação que existe. Para quando já jogou assim bastante do jogo, já pegou completamente o jeito, já tá ganhando todas, aí o que tu pode fazer? Pode tanto dificultar quanto facilitar, depende do teu ponto de vista. Sabe o monte de compras que tem no meio da linha d'água? Tu vai pegar 3 das cartas que tem ali e vai virar elas no topo da mesa, com o alface pra cima mesmo, mostrando o animalzinho que tem ali. E essas cartas também vão servir como um monte de compras. No caso, um monte não, porque elas vão estar separadinhas. Mas, enfim, elas vão ter que ser repostas a cada vez que alguém compra ali. E elas facilitam porque assim tu consegue planejar melhor a tua jogada. Só que ao mesmo tempo que tu vai estar planejando melhor a tua jogada, não confiando só na sorte, tu também vai estar mostrando pros outros jogadores. E eles vão poder, né, um pouco que adivinhar o que tu vai fazer na próxima vez que tu jogar. Em si, é bem simples. A parte inicial da estratégia seria você guardar o número 1 e o número 8, que seria o camundongo e o elefante. Porque apenas o elefante pode espantar o camundongo e o elefante consegue espantar tudo, basicamente. É importante salientar que a chance de se pegar uma das duas cartas dentre o baralho seria de 12,5%. Isso é algo muito importante. Não é tão difícil pegar as cartas, mas já como tem os outros jogadores, se torna mais complicado. E uma boa dica, que seria uma parte da estratégia muito importante, seria se aproveitar das cartas que os outros jogadores colocarem. Porque dependendo, pode te ajudar muito o jogo. Então, continuando a falar sobre as estratégias que o Amarante tinha iniciado, tem várias, apesar de Caribou ser mais um jogo a tremedeira da gata. Enfim, apesar de Caribou ser mais um jogo baseado na sorte, tem alguns truquezinhos assim que a gente foi descobrindo ao longo das 5, eu acho, rodadas que a gente fez. Apesar de que o nosso ganhador fez o jogo muito mais a sorte do que realmente estratégia, a gente conseguiu descobrir algumas, que seriam... A primeira, que eu acho que é uma das mais fáceis, é ter diversidade de cartas no teu deck, porque isso é algo que tu consegue mais ou menos controlar, ainda mais se tiver a variação, aquela que a gente tinha mencionado antes. Se tu tiver uma variedade de cartas no teu deck, tu consegue escolher melhor em quem tu vai apostar. Daí, por exemplo, digamos que tem cartas ocupando o 3, o 4 e o 5. Aí se tu tiver, tipo, 4, 5 e 7, tu aposta nas rodadas, em algumas rodadas no caso, o 4 e o 5, e depois consegue ir juntando vários 7 para conseguir
comer, acho que é esse o termo que a gente tem usado durante o trabalho, mas conseguir, enfim, conquistar as cartas do 4 ou do 5, depende de qual carta que ainda não foi consumida. Meu tripé improvisado simplesmente desabou no meio do vídeo, então eu decidi regravar, por isso que vai ter esse corte seco no meio. Mas, continuando o que eu tava falando, mais uma das estratégias que tu pode meio que controlar é tentar ser a jogada inicial, tipo, iniciar a rodada, enfim, tu iniciar a rodada. Porque assim tu vai ter mais chances de apostar, sabe? Por exemplo, se tu quer fazer uma jogada de conquistar o 3, consegue ter uma melhor visão do que os jogadores estão fazendo, sabe? Tu consegue te planejar um pouco melhor, porque tu vai ter mais tempo e tu vai começar jogando, enfim. Também tem a questão de só dar a jogada final, tipo, só jogar as 3 cartas, aquelas 3 cartas que tu usa pra conquistar o próximo animal. Quando o número de cartas que tu for conquistar com essa jogada for bom pra ti, for tipo superior a 3, superior a 4, superior, sei lá, a 5. Às vezes essas jogadas, assim, são muito boas. Tu não dá nada, mas na verdade tu acaba se aproveitando da jogada dos outros jogadores e tu dá essa jogada, esse golpe no final e tu acaba ganhando o jogo com ele. Não tava conseguindo iniciar o vídeo? Também, por exemplo, se tu tiver no teu deck de 5 cartas, 3 cartas de rinoceronte e 2 cartas... Enfim, se tiver as 3 cartas de rinoceronte e não tiver nada de bom pra ganhar, tu espera não tiver nada também de bom pra descartar, tu espera e joga só uma das cartas do rinoceronte. Porque assim, alguém vai provavelmente jogar, sei lá, no 6, no 5, no 4, que o rinoceronte nesse caso é o 7. No 6, no 5, no 4, e tu vai acabar dando a jogada final e conquistando as várias cartas que vão ter se acumulado ao longo do jogo. E ninguém vai estar esperando que tu vai ter ali as outras 2 cartas pra dar a jogada final. Ademais, se o jogo estiver, tipo, meio chatinho, assim, tu não souber muito o que fazer, tu joga de 2 em 2 slots, porque assim fica mais difícil para as pessoas conseguirem roubar tuas cartas. Tipo, se tu tem carta número 4, 5 e 6, tu joga do 4, não joga do 5 e joga do 6. E por último, eu voltei aqui de novo para fazer a finalização do nosso vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco longo, eu sei que ele passou um pouco do limite de tempo, mas apesar de Cariban ser um jogo assim que tu consegue até que pegar fácil, as nossas estratégias demoravam um pouco de tempo para explicar, porque é um jogo assim que até tu jogar um pouco, tu demora a pegar, sabe? Então a gente tentou deixar o mais explicadinho possível. Eu confesso que eu me enrolo um pouco para falar, tá? Mas é isso, obrigada por assistir nossa sequência didática e espero que tenham gostado.